Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre essa questão de como fazer e lançar uma visita domiciliar e como fazer e lançar os atendimentos domiciliares. Então, bora pro vídeo! Todo ACS então ele tem algumas funções que ele precisa estar cumprindo. Uma delas então, como a gente viu nos vídeos anteriores, é a função do cadastramento, tanto cadastramento individual quanto domiciliar, e o principal de todas, talvez a nossa função agora e sempre seja a questão de fazer as visitas domiciliares, né, o acompanhamento que a gente faz e registrar essas visitas, registrar os nossos atendimentos coletivos, aqueles grupos que a gente participa. A gente sabe que agora tem também a função do curso da primeira turma que formou alguns técnicos e a segunda turma irá formar outros. Então a gente vai ganhar umas novas funções ao longo do tempo, mas a gente vai focar exclusivamente aqui nesse vídeo nessas duas. A primeira delas é essa questão de como eu faço para lançar as minhas visitas aqui no eSUS? Bom, para fazer esse lançamento das minhas visitas, então eu vou fazer o quê? Eu vou logar no meu eSUS, né? Tanto pelo login normal quanto pelo gov.br. Vou selecionar a opção ali do menuzinho lateral CDS e vou vir em ficha, no caso, visita domiciliar e territorial. E aí, eu clicando ali, vai abrir essa fichinha aqui, que é a ficha de visita domiciliar e territorial, onde tem a opção da gente colocar o nosso cartão do SUS ali, pesquisar alguma informação, algum registro, alguma coisa que ficou salva em rascunho, mas a gente não utiliza tanto essa função. Mas a gente pode utilizar a função aqui então de adicionar. O que a gente vai fazer? Eu fui visitar os pacientes da minha microárea no tal dia, eu viria aqui, clicaria em adicionar, eu seria redirecionado para essa aba. Aqui nessa aba eu tenho o quê? Eu tenho as minhas informações, né, que é o meu cartão do SUS, o CBO, o CNES e o INE da minha equipe, da minha unidade. Eu teria que preencher então, o que é obrigatório? A questão da data. Eu preenchendo a data, eu posso tanto digitar a data normal, quanto selecionar aqui do lado desse quadradinho, que tem aqui, quase no finalzinho do círculo ali, tem a opção de um calendário, a gente pode selecionar por ali. Lembrando que o que acontece? Para adicionar uma visita domiciliar, né, o máximo que ele alcança é 1 ano atrás. Então, por exemplo, por algum motivo eu esqueci de fazer o lançamento da minha visita domiciliar no ano passado. Eu viria aqui, selecionaria, abriria o calendáriozinho e voltaria na data para ver se está disponível. Normalmente ele só deixa 12 meses para trás, então um pedaço de 2023 a gente conseguiria digitar ainda. Outro pedaço a gente infelizmente não teria mais como digitar, né? Se for mais para trás, 2022 ou já passou de 12 meses, infelizmente não tem mais acesso. Então a gente consegue digitar do dia que a gente está até 1 ano para trás. Eu selecionaria a data, selecionaria depois aqui a opção adicionar, que está aqui embaixo aqui. E aí o que ocorre então? A gente entraria nessa aba aqui, onde já tem as informações aqui de cima. A gente teria que selecionar que turno foi realizado, manhã ou tarde ou noite, né? Nós somos ACS, então normalmente nós trabalhamos apenas manhã e tarde, a não ser que tenha alguma campanha que a gente fez à noite. Selecionaria então, ou digitaria na verdade aqui, a microárea, o tipo de imóvel, se ele é domicílio, se é um comércio, se é uma igreja, ponto estratégico, todas as opções que a gente tem ali. Número de prontuário, se a casa tiver e a pessoa quiser colocar, ou o número da pessoa que foi visitada. O CPF ou cartão do SUS da pessoa que está sendo visitada, né, com quem a gente foi falar. Então colocaríamos ali a data de nascimento dessa pessoa, do sexo feminino ou masculino. Se essa visita foi compartilhada, no caso, o que é o compartilhado? Algum médico foi junto, a gente levou o pessoal da odontologia, o pessoal da psicologia, da assistência social, a gente marcaria que foi compartilhado. O motivo da visita, se é uma visita para cadastrar ou atualizar informações, ou se é uma questão de visita periódica. Depois que a gente faz o cadastramento, a gente faz atualizações de vez em quando e, na maioria das vezes, visita periódica. Aí a gente teria informações aqui de por que a gente foi fazer essa visita, que aí pode ser por uma questão de busca ativa, em relação a consulta, exame, vacina ou condição de Bolsa Família. Ou foi uma visita regular, e a gente não precisa marcar nada, ou se a visita foi solicitada pela UBS, por algum motivo, por exemplo, a mãe não trouxe a criança para fazer o acompanhamento de puericultura. Eu colocaria aqui motivo de consulta. Eu tenho que procurar tal criança porque a mãe não está trazendo para fazer a vacina. Então, eu marcaria a vacina. Eu tenho que avisar os familiares que eles têm que fazer a pesagem do bolsa. Botaria em relação à Bolsa Família. Quem eu estou acompanhando, que aí tem uma lista grande aqui, gestante, puérpera,
criança, pessoa com desnutrição, hipertenso, diabético, asma, todas as opções que a gente tem aqui poderiam ser preenchidas ali. Não, ele aceita preencher mais de um campinho, então poderia preencher todos os campinhos e aí a gente seguiria fazendo essa observação. Tem aqui questão de controle vetorial, tá? E essa questão ambiental e vetorial é mais para o ACE, né? A gente combate endemias, mas quando tem campanha a gente faz também, que é aquela ação educativa que a gente orienta sobre a dengue, né? Ou a gente identifica que pode ter um foco naquele local e marca ali. Ação mecânica a gente não faz, que é aquela questão de colocação de inseticida ou larvicida na água. Então tem tratamento focal também, que é em relação ao foco. Tem a opção ali que a gente pode colocar, que a gente foi fazer convites para eles, como convidar para atividades em grupo na UBS, um grupo de orientação ou questão de prevenção. Aí tem a questão que a gente pode colocar peso e altura. Não é obrigatório, mas, por exemplo, a gente foi fazer uma visita com um assistente social. A família não pode se deslocar para fazer a pesagem do bolso, a gente foi até lá, tínhamos uma balança e uma fita métrica, ou aqueles equipamentos que fazem a medição, e a gente mediu, pesou, então a gente pode incluir essa informação aqui. Não é obrigatório, mas pode ser feito. Por exemplo, a pessoa disse que quando a gente fez a visita, ela colocou o termômetro ali, que ela achou que ela estava no estado febril. A gente pode colocar a temperatura. Verificou a pressão dela? Pode colocar a pressão também. A questão da glicemia? Pode colocar também. Aí dá para a gente colocar ali que momento foi esse? Ela estava em jejum? Foi pré-prandial ou pós-prandial? Foi antes do almoço, depois do almoço, ou antes de refeição, depois de refeição? A gente pode colocar. E por fim o desfecho, que esse sim é obrigatório. Se ele foi realizado, se a visita foi recusada, se a pessoa estava ausente, e depois a gente confirma. A gente é redirecionado para aquela primeira parte que nós estávamos selecionando, onde tem as informações e a data. E aí, por exemplo, eu registrei uma visita da pessoa, que fica do sexo masculino, na parte da manhã. Depois do nome eu tenho o quê? 3 opções. Eu posso visualizar o que eu fiz e o que eu lancei ali. Por exemplo, era consulta. Eu fiquei na dúvida se eu marquei consulta ou se eu marquei exame ou vacina. Aí eu não lembro o que era. Eu posso visualizar. Eu vi que era vacina e eu marquei consulta. Eu posso clicar no lapisinho que tem aqui do lado e editar. Trocar essa informação. Eu digitei errado, não era essa pessoa. Eu vou aqui no xizinho e excluo a visita. Mas Maico, e como é que eu faço para adicionar mais visitas no mesmo dia? Aí é só vir aqui no campinho azul ali, que está dentro do retângulo, e clicar em adicionar. Por exemplo, eu faço 6 a 7 visitas por dia. Aí eu vou lá e coloco. Eu faço 10 por dia. Vai lá e coloca as 10. Vai sempre colocando aqui. Maico, e agora? Eu preciso trocar o dia. Por exemplo, aqui está 28, mas, por exemplo, se fosse o primeiro dia útil do mês que eu fui trabalhar, eu preciso colocar ali. Coloco a data, coloco todas as visitas e vou aqui em finalizar registro. Aí eu vou finalizar registro, vai voltar, vai aparecer o diazinho ali. E aí vai perguntar se eu quero adicionar um novo registro. Eu colocaria adicionar, selecionaria a data, incluiria as pessoas, salvaria de novo e ficaria nesse ciclo até resolver todas as visitas domiciliares que eu fiz. Tá? É a forma prática que a gente tem para incluir essas visitas domiciliares que a gente faz então. Essa é uma das nossas funções. Além disso, a gente também tem uma questão então sobre a relação de atividades coletivas. A gente voltaria lá para o menu inicial, né, onde é CDS e atividade coletiva. A gente clicaria então nas atividades coletivas, apareceria aqui a ficha delas próprias, né, onde a gente pode fazer pesquisa sobre qual tipo de acompanhamento eu já fiz ao longo de um determinado período, e tem as informações aqui que a gente vai estar incluindo, tá? Então a gente clicaria aqui em adicionar, seria redirecionado para cá. Aqui em cima a gente tem as informações da unidade e minhas. Eu tenho que selecionar a data obrigatoriamente. Obrigatoriamente eu tenho que selecionar o turno também. E aí aqui, do lado do turno tem Programa de Saúde na Escola. Tá? Se você for fazer uma atividade na escola, você marca aqui Educação ou Questão de Saúde. E aí automaticamente, se preencher essa informação, vai precisar preencher essa informação de baixo aqui, que é o local da atividade. E aí aqui tem a opção de que todas as escolas da sua cidade já estão cadastradas. Então a gente pegaria e selecionaria que escola é. Por exemplo, nós somos na escola ABC. Eu digitaria aqui ABC, teria as informações e colocaria ali a localidade para essa parte. Se não foi feito nenhum programa na escola, essa parte a gente não precisa preencher. A outra parte que a gente precisa preencher, que é obrigatório, é essa parte aqui então
dos profissionais que estavam participando. E aí a gente preenche o quê? A gente coloca o nosso cartão do SUS, seleciona o nosso nome e clica em confirmar. E seleciona todos os que foram. A enfermeira foi, o técnico foi, mais agentes de saúde foram. A gente vai selecionando e vai incluindo. E aí aqui embaixo, depois aqui, tem número de participantes, quantas pessoas participaram desse evento. É obrigatório colocar também. Seguindo ali então, a gente teria a parte seguinte dessa parte do cadastramento, que é que tipo de atividade foi feita. Se é uma questão de reunião de equipe, se foi uma reunião com equipes de saúde, outras equipes de saúde, se foi uma reunião intersetorial com outras pessoas, conselho de saúde, se é uma questão de educação e saúde, se é uma questão de atendimento em grupo, se é uma avaliação ou um procedimento, ou se é uma mobilização social. Aí cada um vai preencher as formas que tem ali. E quais foram os temas para essa reunião? São questões administrativas de funcionamento, se é processo de trabalho, diagnóstico do território ou monitoramento do território, planejamento ou monitoramento de ações da equipe, discussão de caso ou de projetos singulares, educação permanente ou outro. Por exemplo, nós temos o nosso grupo de hipertensos e diabéticos. Eu preciso lançar ele. Então eu selecionaria a data, preencheria aquelas informações lá de cima. Ele é um atendimento em grupo. Então eu selecionaria aqui na opção atividade, atendimento em grupo, e ele é uma questão de educação permanente. Preencheria essas opções, essas informações. Qual é o público-alvo? Normalmente nosso público-alvo são pessoas com doenças crônicas. Então tem aqui, a 11ª é doenças crônicas. Tem idoso, homem, criança, uma série de fatores. Os temas que foram abordados aqui, a gente tem desde questão de combate à dengue, questão de alimentação, saúde bucal, ambiental, mental, aí ver se se encaixa ali, e quais foram as práticas em saúde, se foi, a gente mediu eles, Essa parte aqui normalmente quem preenche, essa parte aqui mais específica, é enfermeiros e médicos e técnicos, A gente normalmente não precisa preencher essas outras informações aqui, mas se por acaso souber ou queira tirar essa dúvida, pode perguntar para o enfermeiro, o médico responsável da sua equipe, ou enfermeira, que ela vai saber dizer para vocês o que precisa colocar. E a gente viria então para a parte final já. A gente teria que preencher, não é obrigatório, tá? Mas aí se preencheria as informações de pessoas que participaram. Por exemplo, a gente fez um grupo, teve mais de 150 pessoas. Nós não precisamos preencher quem são essas pessoas, mas a equipe de enfermagem, a equipe de médicos, eles precisam preencher. Nós precisamos preencher aquela parte inicial, a parte do meio e a anterior se a gente souber. Essa parte aqui é mais obrigatória para quem é da equipe de enfermagem e de medicina. Mas, Mike, tem os campinhos azul ali obrigatório. Sim, tem, mas não é necessário a gente preencher. Quem preenche são eles, E aí a gente só viria lá em salvar. Aí eu salvaria essa atividade que eu fiz e a gente retornaria então para a tela inicial ali da ficha da atividade coletiva. Diz ali, aparece 28/6, eu registrei uma atividade como reunião de equipe, diz o meu e as minhas informações da UBS. E aí eu tenho o quê? Eu tenho, depois de todas as informações aqui circulado, 4 informações que eu posso visualizar. O primeiro é um papelzinho, 2 papelzinhos, onde eu consigo ver quais pessoas foram atribuídas. Lembra que eu falei que a enfermeira e o médico faziam os lançamentos das pessoas? Dá para ver ali. Na lupinha eu posso ver as informações que eu lancei. Por exemplo, aqui eu lancei errado. Não era reunião de equipe, eu queria colocar educação permanente. Eu vou no lapisinho que tem ali e edito aquela informação. Aí eu fiz essa mudança, mas eu não lembro se eu marquei que era para pessoas com doenças crônicas. Eu clico na lupinha, abro ali e vejo se eu marquei doenças crônicas ou outra informação que eu queira ver e depois eu vou no lápis e edito. Eu errei completamente tudo, mas como é que faz para apagar? No xizinho ali apaga. E aí tem a função adicionar, para a gente adicionar todas as outras atividades que a gente queira elencar aí nas suas atividades coletivas. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou então sobre essa questão de como a gente realiza o lançamento de visita domiciliar no sistema, que é importante para comprovar os locais que a gente foram e as pessoas que a gente atendeu, por que a gente atendeu. Também observamos essa questão de ficha de atividade coletiva, para justificar os dias que a gente não tem produção, a gente lança elas porque participa de algumas reuniões, participa de atividades em grupos, tem reunião com secretaria, tem reunião com equipe médica, então a gente lança essas atividades para também os órgãos competentes ficarem sabendo que a gente está realizando outras atividades além das nossas visitas. Questão de lançamento dessas informações, elas podem ser feitas diariamente, todos os dias eu vou lá e lanço essas informações, semanalmente, de 15 em 15 dias, ou
no final do mês, início do outro mês, tá? Aí a gente fica a critério de cada um, como cada um lida com essas questões. Eu faço sempre na virada do mês, por exemplo, hoje é quase final do mês, eu vou lá e faço a inclusão do mês anterior. Só tomar cuidado para não deixar muito tempo para trás, porque normalmente esses indicadores são levados em conta pelas prefeituras e pelo Ministério da Saúde para a questão de recurso, né? Se é feito visitas periódicas, como é que é essa questão de acompanhamento de hipertenso, diabético, então mantenha sempre que possível suas visitas e suas atividades coletivas em dias para não ter tanto problema futuros. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima!